Começaremos hoje um novo capítulo do nosso curso, que será sobre a organização administrativa, onde nós falaremos sobre os diversos tipos de órgãos e entidades existentes. E a nossa primeira aula nesse novo capítulo será sobre o processo de desconcentração e descentralização. Esses dois processos consistem em formas de designar funções dentro de um serviço público. Mas, professor, como assim designar funções? Você vai entender. Imagine o seguinte: considere que você é o presidente da República, chefe do executivo, e tem como principal função administrar os recursos ali do governo. Então é dever seu investir em educação, gerenciar o sistema de saúde no país, controlar os valores arrecadados no sistema previdenciário, criar rodovias para o setor de transporte. Ou seja, as suas funções são imensas. E aí eu te pergunto, você conseguiria fazer tudo isso sozinho? Lógico que não. Você precisa de outras pessoas que te auxiliam em todo esse governo. É disso aqui, então, que surge o processo de desconcentração e descentralização administrativa. Em outras palavras, é por meio desse processo que a administração se torna viável e possível. Mas percebam aí que desconcentração e descentralização não são sinônimos. Elas são palavras diferentes, é isso que a gente vai abordar agora. Então vamos ver aqui a definição de cada uma delas. E a primeira que a gente vai começar é sobre a desconcentração. O que é desconcentrar? É conferir atribuições específicas a órgãos públicos. Descentralizar já é diferente. É conferir atribuições a entidades públicas. Temos dessa forma, como acabamos de ver, duas situações que distribuem funções e atribuições a determinadas pessoas jurídicas, porém com uma diferença. Um é para órgãos e outro é para entidades. E aí na sua cabeça você deve estar pensando, mas órgão e entidade não é a mesma coisa? Pois é, muita gente acha isso, mas não é a mesma coisa. E eu vou te explicar a diferença entre eles. Sempre que alguém falar em órgão público, você vai associar a subordinação. E sempre que alguém falar em entidade, você associa a independência. O que seria essa subordinação do órgão e essa independência da entidade? Isso nada mais é que a presença ou não de uma hierarquia. Os órgãos respondem hierarquicamente a alguma pessoa jurídica, já as entidades não. Beleza? E antes da gente falar com detalhes sobre esses órgãos, sobre essas entidades, eu quero fazer um mapinha mental com vocês, para que possamos reforçar todo esse conceito. E para começar esse mapa mental, eu vou colocar no topo dois tipos de pessoas jurídicas. São as entidades federativas e as entidades públicas. As entidades federativas são a gênese de todo o processo de organização administrativa. Ela é a raiz do negócio, pois é dali que surge a desconcentração e a descentralização. E quais são as entidades federativas do Brasil, vocês lembram? São 4. União, Estados, municípios, Distrito Federal. É essa turminha aí que designa funções para os órgãos e entidades, as entidades públicas. E a primeira setinha que eu tracei foi essa horizontal, ligando a entidade federativa com entidade pública, de forma a destacar para vocês que ambas estão no mesmo nível, ou seja, possuem o mesmo grau hierárquico. E o que acontece aí é, portanto, um processo de descentralização, onde as entidades federativas originam as entidades públicas sem relação de subordinação. E já que eu citei exemplo das entidades federativas, também vou citar das entidades públicas. Por sorte a nossa, para facilitar a nossa associação, da mesma forma que as entidades federativas são 4, as entidades públicas também são 4, sendo elas autarquias, fundações, empresas estatais e sociedades de economia mista. A pessoa precisa decorar? É claro. Inclusive tem um mnemônico para decorá-las, que é a palavra fase. F de fundação, A de autarquia, S de sociedade de economia mista, E de empresa estatal. No decorrer do curso a gente vai falar sobre cada uma delas. Só que agora vocês precisam conhecer o básico, sabendo pelo menos um exemplo de cada uma. O exemplo da fundação é o IBGE, de autarquia o INSS, de sociedade de economia mista a Petrobras, e de empresa estatal, os Correios. Não se preocupe em querer se aprofundar nisso agora. A gente vai ver com mais detalhes aí no decorrer das nossas aulas. Voltando
então ao nosso raciocínio, aí no nosso mapinha mental, nós temos as entidades federativas, que, como eu falei, originam inicialmente por descentralização as entidades públicas, não tendo, portanto, processo de subordinação entre elas. Beleza? Agora, a partir desses dois, eu tracei duas novas setinhas no sentido vertical, que ligam diretamente aos órgãos públicos, pessoas jurídicas subordinadas. E, portanto, temos um processo de desconcentração em virtude da hierarquia inerente a ele. Agora, olha que interessante, perceba que tanto as entidades federativas quanto as entidades públicas podem sofrer desconcentração. Dessa forma, elas podem originar órgãos públicos. Da mesma forma que uma união e o Estado geram órgãos, uma autarquia e uma fundação também pode gerar. Mas de todos os órgãos possíveis, os exemplos que mais caem em provas são os órgãos originários da União. E esses aí eu preciso que vocês saibam. Nesse caso, nós temos os ministérios, que entra todos eles, Ministério da Educação, Cultura, Saúde. Temos também os tribunais, como o Supremo Tribunal Federal, e as casas legislativas, que entra aí Câmara dos Deputados e o Senado. Tudo isso aí é exemplo de órgão da União. Até a Presidência da República também é um exemplo de órgão da União. Mas não se esqueça que os estados, municípios, autarquias, fundações também podem formar os seus órgãos. Próximo slide. Personalidade jurídica dos órgãos e das entidades. A primeira coisa que você tem que saber é definir o que é personalidade jurídica. Esse termo, apesar de parecer difícil, quando lemos lá o seu conceito na doutrina, ele é bem simples. Personalidade jurídica é a capacidade que algo tem de possuir patrimônio ou a capacidade que ele tem de ser polo ativo ou passivo na justiça. Então, quando eu falo que alguém tem capacidade jurídica, ela ganha automaticamente o direito de possuir bens, mas também recebe, em contrapartida, o dever de responder pelos seus atos. E o que vocês precisam saber e decorar é que a entidade pública sempre vai possuir personalidade jurídica e o órgão público não. Então vamos exemplificar isso aqui na prática. Vou citar um exemplo que ilustra a personalidade jurídica sobre o prisma da capacidade processual e depois vou citar um que ilustra sobre o prisma da capacidade de possuir patrimônio. Então vamos lá, vamos ser criativos. Imagina que você está numa faculdade e queira financiar o seu curso. E foi então atrás do FIES, que é o fundo administrado pelo Ministério da Educação, um órgão público. Mas só que você não conseguiu e resolveu abrir um processo judicial. E aí foi atrás de um advogado meia-boca que abriu o processo judicial contra o Ministério da Educação. O que vai acontecer? O juiz vai rir da sua cara e pode até desconsiderar o seu processo. O Ministério da Educação não possui personalidade jurídica e, portanto, não pode ser polo passivo e nem ativo em processo. Nesse caso, o advogado ele deveria processar a União e não o Ministério da Educação. É a União que, por ser entidade federativa, possui personalidade jurídica. Vamos agora para outro exemplo relacionado à capacidade de possuir patrimônio. Suponha que a Polícia Federal, que também é um órgão público ligado diretamente ao Ministério da Justiça, queira comprar 300 novas viaturas e registrá-las no CNPJ da Polícia Federal. Eu te pergunto, isso é possível? A resposta é não, pois a Polícia Federal é órgão público e não pode possuir patrimônio, uma vez que não tem personalidade jurídica. Ah, mas ela possui CNPJ, por que ela não pode registrar esses carros no CNPJ? Pois CNPJ é um nome e não garante necessariamente a possibilidade de possuir patrimônio. Para possuir bens, além do CNPJ, tem que ter personalidade jurídica. É igual quando você compra um cachorro. Você pode colocar o nome que quiser, inclusive pode ir até no cartório e registrar o nome dele. Mas não pode colocar um carro ou um bem no nome do cachorro. Da mesma forma com os departamentos policiais, que uma turminha gosta de falar que são os cachorros do governo, né? Eu também faço parte. O que eu quero dizer é que a polícia, por mais que tenha um CNPJ, ela não pode registrar bens no seu nome. Tem que registrar no CNPJ da União. E agora, para finalizar, vamos conceituar a administração pública direta e indireta. Depois de tudo que eu falei, vai ficar bem simples entender isso aqui. A administração pública direta é aquela composta pelas entidades federativas e todos os seus órgãos. Então entra aqui União, Estado, Município e seus órgãos, como Ministério, Secretarias, Polícia Federal, Polícia Civil, etc.
Já a administração pública indireta é aquela composta por todas as entidades públicas, também junto com seus órgãos. Então, entre INSS, DENIT, Petrobras, Correios e os órgãos dessas entidades. Caso tenha, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos próximos vídeos abordaremos com mais detalhes sobre a organização administrativa. Então se liga aí e não perca nenhum conteúdo da Concultag.